Oferecimento Gorila. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Vocês já me conhecem, eu sou Jorge Niarad e nós estamos aqui no programa Negócios e Carreiras pela melhor TV pela internet, aqui a Just TV, com patrocínio do Gorila. E como vocês também já conhecem a dinâmica do nosso programa, estamos quase há 2 anos no ar. Esse é o programa número 63 do ano 2. Hoje, dia 5 de outubro, nós trazemos aqui uma pessoa muito interessante, muito influente, que com certeza vai poder transmitir informações sobre a cultura, sobre a maneira de ser, sobre estudos, sobre programas de intercâmbio cultural, enfim, tudo isso que interessa para você que é universitário, você também que tem um filho, você empresário que quer conhecer mais os Estados Unidos, quer entender a dinâmica dessa sociedade, enfim, alguém que vai poder precisar dessas informações. Nós temos aqui ao nosso lado, nessa edição número 63, o cônsul dos Estados Unidos aqui em São Paulo, adido cultural, TJ Dolan. Ele é o responsável pela Agência Norte-Americana de Informações no Consulado Geral dos Estados Unidos aqui em São Paulo, além de ter trabalhado durante muitos anos, não só nessa atividade, como também em vários países. Uma informação, claro que Mr. Dolan vai precisar um pouquinho mais no decorrer desse programa, ele já está há 25 anos fora do seu país. E quando nós pensamos isso, logo vem à mente como fazer uma carreira internacional como essa. E em seguida, como trabalhar em culturas tão diferentes, sempre tendo como foco os Estados Unidos, sempre tendo como foco oportunidades para crescimento cultural nos Estados Unidos. É sobre isso que nós vamos falar nessa edição do Negócios e Carreiras. Mas primeiramente, eu agradeço Mr. Dolan pela sua vinda, a sua presença aqui. Mr. Dolan conhece e fala muito bem o português, mas nós vamos fazer um formato um pouco diferente hoje. Nós vamos formular as perguntas em português, que ele compreende muito bem, e, ao mesmo tempo, nós vamos ter a tradução consecutiva de Alessandro Otero, que está ao lado de TJ Dolan, para deixar precisas, bem claras as informações. Muito bem. Mr. Dolan, muito obrigado, agora sim, por estar aqui entre nós. E a primeira pergunta que eu faço sobre a sua carreira, sua maravilhosa carreira. 25 anos fora dos Estados Unidos, num percurso dentro das informações, da prestação de informações, da parte cultural, da parte também de informações sobre os Estados Unidos. Como é a sua carreira e como foi a sua carreira até hoje? Boa noite. It's my great pleasure to be here this evening to talk to you about my career in the Foreign Service, which has been a very interesting one. I've been very lucky in the way I've had the opportunity. My very first bit of luck, in fact, was I came here to Brazil in 1984, 26 years ago, as my very first posting overseas, and that set the tone for my career in many ways. O cônsul agradece pelo convite, por ele estar aqui, e comenta que o primeiro lugar que ele esteve fora foi realmente o Brasil há 26 anos, e é algo muito prazeroso para ele estar aqui conosco hoje, dando essa entrevista. Nesse percurso, Mr. Dolan, o senhor passou, eu leio aqui parte do seu currículo, passou na África, passou em Grécia, passou também em Londres. Antes de entrarmos nos programas internacionais que a Embaixada e o Consulado Geral dos Estados Unidos oferecem, eu gostaria de obter de si essas informações. Como é trabalhar com culturas tão diferentes? Na Grécia, durante a década de 90, na África, durante a década de 80 e novamente depois, a partir do ano 2000, na Inglaterra, no finalzinho do século passado. São culturas tão diferentes. Que desafio é esse? Well, each of the places we go requires a Foreign Service officer like myself to become a little bit a part of the culture, to learn the history, the traditions, and the current activities of a country, to understand how to talk to the people, deal with the government, and especially deal with
cultural and media institutions, because that's the primary part of our job in the public affairs section or the seção de imprensa e cultura. Então, conforme o cônsul comentou, é realmente muito importante ter essa figura do assessor de imprensa para fazer uma ligação entre as culturas, para fazer uma posição perante a imprensa são serviços desafiadores, mas necessários para o intercâmbio entre os países, né? Sem dúvida, e quando se pensa em intercâmbio, e eu conheço muito bem isso por conta das atividades que realizo na Ordem dos Advogados, eu sei a importância dos intercâmbios, eu sei a importância de os países estarem de portas abertas para receber estrangeiros. E, Mr. Dolan, infelizmente, alguns brasileiros acham que os Estados Unidos não oferecem tantas oportunidades. Eu vejo isso como um tremendo engano. Estou certo? That is not correct. The opportunities for Brazilians are very wide open, and for the world. Many people think of the United States as, in some ways, having closed doors, but in fact they're much more open than most of the world. It's just that for security reasons nowadays, we have to go through a process that can be difficult. But for studies and for business and for other issues, it's very, very easy to get visas and to go to the United States. Realmente é bem errônea essa visão de que os Estados Unidos é um país fechado, porque está totalmente de portas abertas para os brasileiros, oferecendo oportunidades. As questões apenas são de segurança, né? Pelos fatos ocorridos nos últimos anos, são apenas questões de segurança, mas os vistos eles estão sempre sendo facilitados ao máximo para que haja esse intercâmbio cultural. Então as portas estão cada vez mais abertas, principalmente para os brasileiros e para o mundo todo. In fact, in many instances, the consulate or the mission, the embassy, we're looking for people on multiple levels to go to the United States to, if you want, create or open up new levels of exchange. So for people such as with the OAB or with other governmental organizations, with other institutions that are non-governmental, and especially in the universities. You know, we're always looking for students to be going to the United States. We have the Fulbright program, we have Education USA, which is a program for counseling students. So there's multiple ways for the United States and Brazil to develop relationships on a very personal level. Na verdade, o que ocorre é o contrário. Os Estados Unidos buscam nas diversas camadas universitárias de estudantes pessoas para ir aos Estados Unidos e também fazer essa troca e criar novos conhecimentos, desenvolver com os Estados Unidos essa parte. E aqui já existem vários o Educational USA, vários programas que os Estados Unidos tentam buscar mentes para levar lá e eles criarem juntos novos conhecimentos. Por exemplo, a OAB também participa desses estudos e intercâmbios, né? Então é uma visão justamente errônea, né? E é exatamente sobre isso que eu gostaria de tocar agora consigo, Mr. Dolan. É sobre o Education USA. Eu acho um programa interessantíssimo, um programa que a nossa audiência, os nossos telespectadores, eles podem se interessar, eles podem buscar informações, mas nós precisamos saber quais são os passos. De que maneira? Qual o começo? Como saber informações sobre Education USA? Well, as is the case these days in the world of the internet, that is the easiest place to find them to start with. They have a website, Education USA. They have offices here in São Paulo and also in Rio de Janeiro. Students can go there, go directly to the website, find out very basic information about the whole process there, and then can go to Associação Alumni and also at SENAC. We have 2 offices for Education USA here in São Paulo that students can go to and learn more. And then they can make connections through those with the thousands of universities in the United States. So the opportunities are endless, relatively, but the start is a simple click. Como a maioria das coisas hoje em dia, o início para essa jornada de intercâmbio realmente é a internet, né? Tem o site do Education USA,
e também há escritórios tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, mas o estudante indo ao portal, ele vai saber exatamente quais os próximos passos e também poderá se informar no Alumni e no Senac, que são duas organizações que estão junto nesse projeto, e realmente é só um clique que vai fazer você viajar para os Estados Unidos e continuar seus estudos, né? Mr. Dolan, existe uma estatística, existe um número de estudantes brasileiros ou latino-americanos que vêm participando de programas educacionais nos Estados Unidos? I don't know the exact figures. I have seen some recently, and the numbers have continued to go up. It's many thousands Brazilians who go to the United States for both undergraduate and graduate studies. In Latin America, Brazil, I believe, is the second largest country, and it's quite large. The other side of it, of course, is that quite a few Americans come here, and that has been rising. In the last 2 to 3 years, that's gone up about 25%. So almost 1,000 Americans now come to Brazil to study here. And that's, of course, part of the whole process as well, that both for our Fulbright programs and other programs, to create that back and forth, the opportunity to go back and forth and learn about our countries and share that with our own citizens. Realmente, o número de brasileiros que têm ido estudar no exterior, nos Estados Unidos, tem aumentado cada vez mais. Não há um número correto, certo, mas são milhares realmente que têm se deslocado para esse intercâmbio, e tanto na outra mão também, os americanos têm vindo estudar aqui no Brasil, em torno de milhares também, um aumento de 25% dos americanos que vêm dos Estados Unidos para o Brasil, formando essa via de mão dupla, tanto brasileiros indo estudar lá, desenvolver, quanto eles vindo fazer essas trocas de experiências acadêmicas, tanto no nível de graduação como pós-graduação. Agora, Mr. Dolan, eu imagino que a nossa audiência, o estudante universitário ou o pai do estudante universitário, o empresário que está acompanhando negócios e carreiras agora com a sua entrevista, ele gostaria de saber quais áreas de conhecimento, quais áreas técnicas, áreas na universidade que acabam existindo mais programas. É mais na área de engenharia, é mais na área de direito, é mais na área de medicina, enfim, quais são as áreas em que existe um incentivo ou mais programas? Well, in the United States, every area is open, depending on what Brazilian students want to study. One of the advantages of the American system is that you're never locked in to a single area. You can change. So you start as an engineer, a scientist, but you find out that you really want to be a writer. Well, you can change to literature, without going through, a whole new process of entering university. You simply can change over. Realmente, o sistema dos Estados Unidos é um sistema que permite ao aluno, não apenas, ele não é um sistema fechado. Se de repente você tem o desejo de começar com a engenharia, mas no meio do caminho muda para querer ser um escritor, você pode fazer essa mudança sem ter que fazer totalmente um processo de vestibular, né? Então, todas as áreas do conhecimento são abordadas por esse intercâmbio e tem essa facilidade dessa mudança de carreira, né? de objetivos sem ter que passar por todo o processo do vestibular novamente, né? Então, isso facilita muito ao estudante, né? So there are a lot of students who go for the sciences. It's a very big area. But at the same time, we'll say that philosophy is a low-level program, unless you have the right philosophy. But the basic coursework that Brazilians are seeking in the United States is very general. We have a couple of other Fulbright programs that are actually quite interesting because they're not university degree programs, but lower level, what we refer to as community college programs. And these are ones sometimes in technical areas, yes. IT, information technology, but also things like, what do they call it? Well, if you want, Disney World. People who go into the entertainment industry and the hospitality industry. A lot of that happens as well. As áreas que
atualmente são muito procuradas, claro, são as áreas das ciências, né? E a área de filosofia é menos procurada, a não ser que você tenha um bom filósofo, como brincou o cônsul, né? Mas, claro, a tecnologia da informação, essas áreas tecnológicas e principalmente o turismo, né? Foi mencionada a Disney World, nós temos um boom na área de turismo, hotelaria, que todos procuram esses cursos para entretenimento, gestão de negócios no ramo do turismo, né? Mr. Dowling, duas informações muito preciosas o senhor acabou de passar. Uma informação que eu gostaria de saber um pouco mais, porque os universitários, e eu vejo isso com os meus alunos, lá na universidade, muitos alunos já ouviram falar do programa Fulbright, mas eles não sabem direito o que é esse programa Fulbright, mas de onde nasceu, o que veio. A primeira informação, portanto, que eu gostaria de ouvir diretamente de você, Mr. Dowling, é sobre o programa Fulbright. Okay. Well, again, the easiest way to start the process is to go to the consulate or the website for our embassy in Brasilia, because there we have an area that has a whole series of information about the Fulbright program, how students can apply for it, and even not just students, but also teachers, researchers. It's a very broad program so that we're able to do quite a lot of things with it, but there's a lot of information directly on the website for that, and it explains the whole process for people to start going through it. O programa Fulbright, que foi mencionado pelo cônsul Dowling, ele chama muito a atenção dos alunos e as informações podem ser obtidas no próprio site do consulado. Tem uma seção especial que fala tudo sobre esse programa e que não é destinado apenas a universitários, professores, pesquisadores, todos podem ter grandes oportunidades nesse programa e que está bem detalhado lá no consulado, no site do consulado, para as pessoas poderem se inscrever. Agora, a segunda informação. Segunda informação depois do programa Fulbright. O senhor falou, Mr. Dowling, de Disneylândia. E todo brasileiro conhece a Disneylândia. E agora, quase todo chinês conhece a Disneylândia. Eu digo isso porque eu li recentemente uma matéria, um artigo, na revista Exame, aqui no Brasil, que trata das escolas de língua da Disney. Escolas de línguas, evidentemente, de inglês da Disney na China. O que o senhor acha desse programa? Eu achei interessantíssimo, mas como que se daria? Será que os brasileiros também teriam uma oportunidade como essa de estudar inglês com Mickey Mouse? I am not aware of this particular program, but what you make reference to is a very important factor in any kind of educational exchange, is the use of language, and we in the embassy and the consulate are always working with organizations here in Brazil on English language. We have multiple, what we refer to as binational centers. They're actually centers that are Brazilian organizations, and they, with some support from the embassy over many, many decades, have programs of education for English. We assist them with training and a variety of other things. We actually have an English language officer in the consulate who works exclusively with Brazil to help develop English language programs at some of these, not only at these kinds of institutions, but with the public institutions, educational systems as well. So we consider it very important. And of course, Brazil is coming up with the World Cup and the Olympics very shortly. So English and other languages are going to be a very big factor. Realmente, o cônsul não tem ciência a respeito desse programa com o Mickey Mouse, mas o próprio consulado tem um oficial que é responsável pelos estudos da língua inglesa. E, realmente, grandes das ações do consulado são para elevar e fortificar, fomentar os estudos, não só na área privada, mas na área pública também, fornecendo treinamento, orientação, né, e dando todo o suporte em relação ao estudo do idioma inglês. Principalmente agora que o Brasil, no futuro, será a sede não apenas da Copa do Mundo, mas também das Olimpíadas. Então, terá que ser dada grande ênfase a esse estudo por parte dos brasileiros, não só do idioma inglês, mas de outros idiomas também, né?
Mr. Dolan, existe uma identidade, algo muito parecido entre brasileiros e norte-americanos. Essa identidade está na mistura dos povos que aconteceu em cada um dos países. Nós somos povos, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, formados por imigrantes. Meu nome mesmo, Niarad, eu sou filho de húngaro. A minha esposa, Milena, é filha de alemão e de italiana. Enfim, e nos Estados Unidos também, isso acontece com muita frequência, tanto que o presidente Obama já fez essa referência sobre o país formado por imigrantes, a secretária de Estado Clinton também já fez essa referência sobre um povo formado por imigrantes, o cônsul-geral dos Estados Unidos aqui em São Paulo, Thomas Kelly, também já falou sobre isso. Eu gostaria agora conversar um pouquinho sobre o Festival da Herança Compartilhada. Está dentro desse objetivo, dentro desse cenário, dessa mistura de raças, mistura de culturas? Yes, the Shared Heritage Festival. This one is taking place just this week, although it has been going on in a couple of different forms throughout the month of September. But it's an exchange, a cooperative program between the consulate and SENAC and their Center for U.S. and Brazilian Studies. But we've also had the opportunity to work with other institutions such as the Memorial for Imigrantes, but also the Museum of the Portuguese Language, and a few other organizations that through which we're able to pull together some of the ideas relating to immigration. And I'll explain a little more momentarily. Ok. Esse festival ele está acontecendo nessa semana, que é o Festival da Herança Compartilhada, e participa não apenas o consulado, né, mas também o Museu da Língua Portuguesa, o Memorial do Imigrante e outras organizações como principalmente o SENAC, que estão colaborando para essa troca dos dois países, que realmente são dois países que se originaram pela imigração, né? Tem muito em comum o Brasil e os Estados Unidos nessa questão. E não apenas foram feitas algumas palestras, mas são diversos eventos que estão ocorrendo no mês de setembro em relação a essa questão, essa troca de informações sobre a influência da imigração e como foi importante a imigração nos dois países, né? We actually, this is our third part of this shared heritage program with SENAC. The first two were actually in 2005 and 2008, at which time we talked about the heritages we both shared from an African point of view, the African descendants, and also the indigenous, the native peoples of Brazil and the United States. Na verdade, essa aqui é a terceira edição dessa herança compartilhada desse festival, porque a primeira já ocorreu em 2006, falando sobre as influências africanas, e a segunda edição foi em 2008, sobre as influências indígenas. Então, essa é a terceira edição do evento, agora focando no mundo europeu, na influência europeia, né? And of course, my family comes from Ireland, and other parts of my family come from Germany. So, as you were saying, Brazil and the United States, more than any other countries in the world, have had, if you want, more of an open door policy and an open arms policy, we might even say, than any other countries in the world. And on the basis of that, we were trying to, work through a program that demonstrated how close we were, for all of these centuries. O próprio cônsul confirma que ele também tem origem, né, de outros países, sua família de origem alemã e irlandesa, né, confirmando realmente a reciprocidade dos países, que nós todos temos um pouquinho de outras culturas em nós, e por isso a importância de um festival desse para fomentar a troca de experiências em relação a essa vivência, né? Por conta disso, Mr. Dolan, dessa identidade Brasil-Estados Unidos, o programa Education SA, Education USA, enfim, essas ações que estimulam o brasileiro, o latino-americano a ir para os Estados Unidos, eu gostaria de saber do senhor qual a expectativa que tem, principalmente com o estudante brasileiro. Existe algum perfil do estudante brasileiro que o governo norte-americano busca, quer ter? No, we don't have a profile of any sort. We know
from experience that we're going to get very high-level students coming from Brazil and from Latin America to the United States. They're going to come there with the expectation that they have a high expectation, they have a profile of the United States, that they will get a very high-level education that they will be able to use not only here in Brazil, but throughout the world. Realmente não há um perfil esperado, né? Estamos abertos a todos os tipos de perfis, mas o que acontece também é o outro lado, o perfil, a expectativa do estudante em relação aos Estados Unidos, que tem sempre uma alta expectativa em relação ao que ele vai obter lá. E realmente lá ele vai conseguir se desenvolver, fomentar suas atividades para poder continuar com a sua carreira e seguir adiante. Eu queria só fazer uma complementação da pergunta anterior, que faltou eu traduzir uma coisa muito importante que o cônsul falou, que foi em relação ao Brasil, que o Brasil é um dos países que mais tem as portas abertas, né? O exemplo dos imigrantes, né? Faltou só eu falar essa questão que o Brasil sempre sempre tem as suas portas abertas a todos também. Sem dúvida. E Mr. Dolan, normalmente um programa de intercâmbio, ele dura quanto tempo? Well, we have many different types of program of exchange. Now, obviously, education programs tend to be 3 months, 6 months, a year, 4 years, sometimes seemingly forever. For education. Há vários períodos para essa formação, pode ser de 3, 6 meses, 1 ano, ou até 2 anos, ou inacabável, né? O que vai depender é a necessidade do aluno e a vontade, né? But we have many other programs where we're looking for people like yourself, who are part of an organization here with which we would like to create an intercambio, an exchange in the United States, so that you can develop programs both here in Brazil and in the United States with those organizations and with the people you meet through those. Those programs are normally between 2 and 4 weeks long, and they travel, all over the United States. Usually start in Washington and then go to 2 or 3 other cities, talking about similar things, such as law organizations, institutions relating to law, could be arts organizations, and these programs can be 2 different ways. One way is the United States government pays for it, as many other governments pay for similar exchanges throughout the world, and the other one would be that an organization here is willing to pay for the basic costs of travel. Sim. But then we would arrange for perhaps 2 weeks to visit art conservatories or music conservatories for future exchanges. This is a program, in fact, that we did with the State Secretary of Culture early this year, which has developed secondary programs with the Juilliard School of Music in New York City. Muito interessante. Realmente há vários tipos de intercâmbio, não somente para os universitários, mas também para pessoas como Niarad, né? Pessoas que podem fazer trocas nesses níveis de organizações, né? Uma organização de um país representando nos Estados Unidos e que pode ser fomentado ou custeado tanto pelos Estados Unidos como pelo Brasil. Um período de 2 ou 4 semanas em que vão iniciar em Washington para mais umas 2 ou 3 cidades para fazer as trocas de experiências, né, das organizações, criar novas perspectivas, troca de informações, um verdadeiro intercâmbio entre instituições desse nível, né? E o cônsul até citou o exemplo da Gilead, né? Porque pode ser isso em nível jurídico, em nível também de cultural, né? Por exemplo, a Gilead, que é uma famosa escola de música, conservatórios, pode ser feita trocas nesse sentido também, custeadas pelos Estados Unidos ou pelo Brasil. Muito bom. Mr. Dolan, infelizmente, embora estejamos na internet, nós ainda somos escravos do tempo. E a sua última palavra para suas considerações finais, eu acho que também valeria a pena, seria interessante indicar o site, onde que o interessado ele pode buscar essas informações, reforçar esse dado, onde ele começa as informações, buscar as informações com um clique só e em seguida os seus agradecimentos. Well, the click always works. Well, almost always works. But no, it's the U.S. Embassy, Brazil, www.usembassy.com, or .gov, excuse me, it's not .com. It's not a commercial enterprise yet. Soon, perhaps. In any case, but it's U.S. Embassy, Brazil,
and that will take you to any of these sites. Ok, o site é o da Embaixada do Brasil aqui, dos Estados Unidos no Brasil, então é www.usaembassy.gov, ok? Mr. Dolan, muito obrigado. Eu lhe passo novamente a palavra para alguma informação final, alguma consideração, algum agradecimento. Por favor, fique à vontade. Thank you very much. It's been a pleasure to join you today. You know, as I said earlier, coming back to Brazil after so many years has been a very exciting opportunity for me, a very lucky one in many, many ways. So I'm really delighted to be back here, to be doing the kinds of things that we do at the consulate to make the relationship between Brazil and the United States a much closer one on so many different levels. And that's the key point that I would like to make, is that it's not a government-to-government situation. It's a people-to-people situation, institution to institution. And that's what our exchanges are really all about. So it's a pleasure to be here today. O cônsul agradece muito o convite e diz que está muito satisfeito em retornar ao Brasil e trabalhar aqui novamente com a nossa cultura. E o que ele quer enfatizar muito é que não é um relacionamento de governo com governo, mas sim de pessoas com pessoas, instituições com instituições, que esse é o ponto-chave, lidar com as pessoas para que torne cada vez mais próxima essa relação Brasil-Estados Unidos. Alessandra, eu agradeço muito a sua ajuda, seu trabalho hoje. Alessandra Otero, que esteve aqui conosco nessa edição do Negócios e Carreiras, fazendo esse trabalho importantíssimo para que as informações prestadas pelo cônsul Dolan sejam transmitidas de maneira correta, precisas, em um bom português. Ela que é uma das sócias da Expertise Traduções e veio aqui voluntariamente realizar esse trabalho interessantíssimo, riquíssimo. E Mr. Dolan, muito obrigado pela sua gentileza, sua disponibilidade e o calor que trouxe nas informações para os universitários, para a audiência que segue o Negócios e Carreiras. Eu tenho certeza que nessa última fala sua, em que a relação é de pessoas para pessoas, ficou muito claro isso. Portanto, muito obrigado. Muito obrigado igualmente. Okay. Tá bom. Eu desejo a todos uma ótima semana, tenham uma brilhante semana com muitas atividades e os convido para o próximo programa Negócios e Carreiras aqui na Just TV, melhor TV pela internet, com patrocínio do Gorila. Muito obrigado.